O objetivo desse vídeo é explicar como você poderá controlar a produtividade da equipe de produção através do módulo de controle de atividades do Grandsoft Web. Esse processo inicia-se a partir da criação da ordem de serviço, que é um documento que formaliza a execução de um serviço a ser prestado para um cliente e serve como ponto de partida para organizar a produção. O encarregado será o responsável pela geração das ordens de serviços e distribuição das atividades. O primeiro passo é gerar o documento da ordem de serviço. Acessando o menu Produção, Lista Itens sem OS, será exibida a listagem dos itens de venda que não tiveram ordens de serviços geradas, ou então até tiveram, porém possuem um saldo remanescente para a produção. Essa é a primeira etapa do processo da industrialização, que já foi explicado com maiores detalhes no tutorial Controle de Produção para a Marmoraria. Nessa tela, o encarregado da produção irá determinar quais itens serão produzidos, selecionando-os para cada venda e clicando no botão Gerar OS. Repare que os itens vão desaparecendo da lista conforme for gerando as ordens de serviços, que serão criadas como um status pendente até o momento em que for iniciada a produção das peças. Lembrando que nessa tela também é possível gerar uma ordem de serviço parcial com as quantidades de um único produto. Por exemplo, para essa pia foram geradas 5 peças, ficando um saldo de 5 em aberto para a produção, que totaliza as 10 peças informadas no pedido. Assim, informo que desejo produzir mais 3 pias e lanço essa quantidade no campo em amarelo. No momento da geração da ordem de serviço, a mesma será criada com a quantidade de 3 pias, e o saldo de 2 pias restantes ficarão em aberto até o momento em que for gerado uma nova ordem de serviço. Concluída a análise e geração das OS, o próximo passo é consultar as ordens de serviço geradas através do menu Produção, Lista Ordens de Serviço, OS de Produção Interna. Nessa tela, podemos filtrar a lista pela data da geração da OS, ou data da geração da venda, ou então pela data da previsão de entrega. Para simplificarmos nossa consulta, irei listar somente as ordens de serviços que foram geradas na data de hoje e que constam com status pendente. Essas são as OS que acabei de gerar. Acessamos os detalhes da OS clicando no ícone lupa. Primeiro, informe uma data prevista para a finalização da mesma, sendo que essa é uma data que será visualizada por vendedores e funcionários envolvidos na produção. Em seguida, clique na aba Atividades e informe os funcionários que serão responsáveis pelo corte e beneficiamento. A lista de serviços a serem executados para cada OS serão exibidos conforme selecionamos a modalidade da atividade. A modalidade corte indica atividades que envolvem o corte de peças, onde será exibida uma lista com a metragem quadrada total de cada material que foi utilizada para os itens que constam nessa ordem de serviço. Nesse caso, possuo uma quantidade de 5,40 metros quadrados referente ao material granito verde Ubatuba, que deverão ser cortados pela equipe de produção. As modalidades beneficiamento e serviço irão aparecer somente quando um acabamento ou uma instalação for informada em um dos itens da ordem de serviço. Para os itens dessa ordem de serviço, será necessário fazer 5 metros lineares de acabamento boleado, e também será feita a instalação de 5 pias na casa do cliente. Clicando no ícone lupa, ao lado da descrição da atividade, podemos visualizar os detalhes da mesma, como o funcionário que irá realizar o corte, a hora e a data de início e fim e o status da atividade. Informe o funcionário responsável pelo corte das peças e clique no botão Salvar atividade.
Repita esse processo para as demais atividades, de forma que seja feita a distribuição das tarefas para toda a equipe de produção. Por fim, geramos o relatório da ordem de serviço, que deverá ser impresso e encaminhado para os responsáveis pelo corte e acabamento. Esse documento possui a identificação da obra, assim como informações detalhadas para cada item, como as medidas de peças e serviços que serão executados. Se necessário, poderá ser atribuído desenhos de projetos na impressão da ordem de serviço. Uma ordem de serviço, quando criada, vem com status pendente, o que significa que não foi tomada nenhum tipo de ação para esse documento. Quando for iniciado o corte das peças, devemos alterar o status da OS para em produção, e sempre faremos a alteração do status conforme a etapa que essa ordem de serviço encontra-se na produção. Cada funcionário poderá consultar as atividades que lhe foram designadas através do painel Atividades de Produção, localizado no menu Produção, Atividades de Produção. Nessa tela, podemos visualizar todas as atividades de corte, beneficiamento e serviços de todas as ordens de serviço, sendo que a primeira coluna traz a identificação da OS e a descrição da atividade que deverá ser executada. Nesse exemplo, possuímos uma atividade de corte para 3,24 metros quadrados de granito verde Ubatuba, que será executado pelo funcionário Daniel. Na sequência, temos a previsão de início da atividade, a hora de início e término, que deverá ser preenchida no momento em que a atividade for encerrada. Nessa lista, podemos também definir o funcionário responsável pela tarefa, sem a necessidade de ter que entrar no detalhe da ordem de serviço. Basta marcar as atividades desejadas e definir o funcionário utilizando o menu Ações, Definir funcionário. Reparem que agora a lista será carregada com o nome do funcionário que foi informado. Por sua vez, cada funcionário irá consultar suas tarefas utilizando os filtros na parte superior, definindo o período da emissão da ordem de serviço e selecionando o seu nome dentro do filtro Funcionários. Depois, clicando no botão Carregar lista, serão exibidas as atividades de todas as OSs, que nesse caso foram geradas entre janeiro de 2000 até a data atual para o funcionário Daniel. Quando o funcionário inicia o corte da peça, ele acessa o detalhe da atividade clicando no ícone lupa, informa a data do corte e o horário de início. Essas informações posteriormente serão consolidadas no relatório de extrato de atividades, que detalhará todas as tarefas desempenhadas por funcionário, calculando o tempo de trabalho utilizado para cada atividade. O preenchimento desses campos não é obrigatório, porém, a falta de informação irá impactar na confiabilidade do relatório. No momento em que o funcionário finalizar a atividade, ele informa o horário de término e altera o status para finalizado. Nesse exemplo de corte de peças, o corte teve início no dia 2 às 8 horas da manhã e foi finalizado às 10 horas do mesmo dia, o que gerou 2 horas de trabalho para o funcionário Daniel. No campo Observações, poderá ser reportado os apontamentos técnicos ou problemas específicos ocorridos durante o corte. Também dentro da atividade é possível fazer a impressão do relatório da ordem de serviço, que poderá ser acessado pelo cortador, caso mesmo não tiver o impresso em mãos. Assim como a consulta de arquivos anexos. Se porventura a atividade não puder ser finalizada no mesmo dia, podemos criar uma cópia e finalizá-la no dia seguinte. Exemplo: considerando que iniciei o corte desse material às 17 horas e encerro meu expediente às 18,
Então, no final do expediente, preencha o horário de início e fim e altera o status dessa tarefa para concluído, informando a metragem quadrada aproximada de corte que foi executado. Reparem que aqui a minha quantidade original era de 57,73 metros quadrados para o corte desse quartzo vermelho. Eu executei aproximadamente 20 metros quadrados e deixei um saldo de 37,77 metros quadrados para finalizar no dia seguinte. Altero o status da atividade para finalizado e clico em salvar. Agora, clico no botão Copiar atividade, onde será criada uma nova atividade com as mesmas características da atividade principal, porém com o campo Quantidade em branco. Reparem que ainda existe um saldo de 36,77 metros quadrados pendentes de produção. O total da ordem de serviço é de 57,77 metros quadrados e foram feitos 20 metros quadrados. Quando retornar ao trabalho no dia seguinte, poderei retomar o corte das peças restantes, informando novamente a data e o horário de início e término da atividade. E assim, quebramos uma atividade de corte em duas. O mesmo processo se aplica para atividades ou tarefas de uma mesma ordem de serviço que será realizada por funcionários distintos. Por exemplo, para essa ordem de serviço, possuímos uma atividade de corte para 7,84 metros quadrados do granito verde estelar. Supondo que eu deseje dividir essa atividade entre 2 ou mais funcionários. Nesse caso, informamos o funcionário responsável e no campo quantidade o valor aproximado de metros quadrados que esse funcionário deverá cortar. E clico em salvar a atividade. Depois, crio uma nova cópia dessa atividade. Acesse a cópia criada e especifique o outro funcionário e o saldo da metragem quadrada que o mesmo deverá cortar. E assim, quebramos uma atividade de corte em duas, para que a mesma seja desempenhada por 2 funcionários para uma mesma ordem de serviço. O mesmo processo é feito para as atividades de instalação e beneficiamento, onde algumas empresas têm a necessidade de manter o controle de horas para esses funcionários, pois normalmente são profissionais terceirizados e são pagos mediante a execução dos serviços. No final, é possível gerar o relatório de produtividade demonstrando o histórico de serviços prestados. Para gerar esse relatório, acesse ao menu Ações em Atividades da Produção e selecione a opção Relatórios, Extrato das atividades. Lembrando que os relatórios só irão trazer as informações de atividades que foram finalizadas dentro dessa lista, ou seja, se alguma informação não estiver aparecendo nesse relatório, é porque provavelmente a atividade ainda consta em aberto. Informe o tipo de relatório que deseja gerar. Nesse exemplo, vou listar todas as atividades de corte e então clique em Gerar relatório. O extrato em questão irá listar todas as atividades agrupadas por funcionário, trazendo as informações de que foi realizado num período, trazendo também a data da atividade, a hora de início, a hora fim, o número de horas utilizado no corte e a quantidade de corte em metros quadrados que foi realizado para esse material, e o valor do metro quadrado informado na venda. O relatório já faz o cálculo proporcional de acordo com a quantidade produzida. Caso houver desconto na venda, ele traz o percentual para essa coluna e deduz o valor total, facilitando o cálculo de comissões ou remuneração por serviço. Também podemos exportar as informações dessa tela para uma planilha Excel, caso desejar fazer suas próprias análises. O encarregado da produção deverá alterar o status das ordens de serviços,
conforme as atividades vão sendo finalizadas. Importante lembrar que o status da atividade de produção não interfere no status da ordem de serviço. Entendemos que esse processo tem que ser executado por uma pessoa responsável que irá sempre acompanhar a realização das tarefas e alterar a situação da ordem de serviço conforme as tarefas são finalizadas. Por exemplo, essa ordem de serviço encontra-se com todas as peças já cortadas e beneficiadas. Com base nessa informação, o encarregado altera o status da ordem de serviço para executado, produção OK, sinalizando que agora os itens dessa ordem de serviço estão prontos para serem enviados à obra. Repare que não é necessário sair dessa tela para fazer a alteração do status da ordem de serviço. Basta clicar na descrição do status, fazer a alteração e depois recarregar os dados na tela para refletir os status alterados. O funcionário também poderá alterar a situação de cada tarefa sem a necessidade de ter que entrar no detalhe de cada uma. Ele pode, dentro da tela de atividades, ele seleciona as atividades que ele já finalizou e vem no menu Ações, definir conclusão de atividade. Coloca a data, seleciona o horário de início e o horário fim, e marca a opção Atividade finalizada e depois clique em salvar. Automaticamente o sistema já finaliza a atividade, sem a necessidade de ter que entrar no detalhe de cada uma. Como pudemos observar, é muito mais rápido trabalhar dentro da tela de atividade de produção utilizando o filtro Ações para fazer a alteração do status da atividade ou então para definir a conclusão da mesma. Aqui nós também podemos definir funcionários que irão desempenhar a atividade e também fazer a cópia das atividades selecionadas. Dessa forma, ganharemos mais tempo e produtividade para alimentarmos as informações no sistema. Como pudemos observar, o controle de produção sempre dependerá de uma pessoa, um encarregado, que deverá alimentar as informações no sistema, para que o processo funcione de forma eficiente como um todo. E assim encerramos esse tutorial. Se possuir alguma dúvida ou desejar maiores informações, entre em contato com o nosso suporte técnico através do menu Suporte, Chat, ou então através do website gransoftweb.com. Obrigado pela sua participação.